Segunda-feira, 17 de julho de 2023, e eu venho aqui mais uma vez gravar o meu vídeo diário de segunda a sexta no canal José Neumann Pinto no YouTube. E vou começar falando do Supremo Tribunal Federal anulando as provas contra a leniência da Odebrecht e, com isso, inocentando alvos famosos da Lava Jato, como Paulo Preto, o irmão de Gedel Vieira Lima, Geraldo Alckmin e também o irmão, Paulo Scaff, ex-presidente da Fiesp. Além desses assuntos, eu vou tratar do fato de, em Bruxelas, mais uma reunião no exterior, o Lula descartar sanções à Rússia e repudiar veementemente o uso da força na Ucrânia. É ridículo, né? Ridículo é o mínimo, né? Não tem a menor visão humanista, ao contrário do que propaga, né? Também vamos falar da Polícia Federal, que está esperando as imagens a serem mandadas pela polícia italiana do aeroporto, onde o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e membro do Supremo Tribunal Federal, diz que ele e o filho foram agredidos por bolsonaristas. E também eu vou falar dos militares condenados por crimes, inclusive de morte, que são aposentados como se estivessem na ativa e levam milhões do meu dinheiro e do seu. Antes disso tudo, eu quero agradecer a presença de vocês nessa audiência, porque vocês sabem que eu não sou imparcial, eu sou independente, não tenho vínculo com o governo, com a oposição, com partido político nenhum e com nenhuma paixão política. Para mim, a política merece análises, porque trata dos assuntos republicanos, mas não entusiasmo e devoção. Então, vamos começar pelo começo, como sempre. O Supremo Tribunal Federal anulou as provas contra a leniência da Odebrecht e, com isso, inocentou alvos famosos da Lava Jato, caso do famoso Paulo Preto, ligado aos tucanos de São Paulo, o irmão de Gedel Vieira Lima, do MDB da Bahia, o Geraldo Alckmin, que era do PSDB, foi governador há muito tempo, foi vice, agora é o vice-presidente do PT do Lula, ganhando a eleição pelo PSB, e do Paulo Scaff, que foi presidente da Fiesp. Essa decisão foi tomada originalmente pelo Ricardo Lewandowski, nomeado pelo Lula, porque era um advogado de confiança dele, da amizade da família em São Bernardo, e confirmado por Dias Toffoli, que fez toda a carreira na Advocacia Geral da União, sob os auspícios de José Disseu e a turma do Lula, que, aliás, essa turma está toda fora do governo agora, né? Essa turma que levou, que patrocinou a carreira de Dias Toffoli. Bom, em Bruxelas, em mais uma reunião no exterior, Lula descartou as sanções à Rússia e repudiou veementemente o uso de força na Ucrânia. Então, alguém precisa chegar no ouvidinho do Lula e dizer: olha, presidente, não há agressão, há uma invasão da Ucrânia pela Rússia, não há justificativa para essa invasão. Para com esse papo furado, com essa fake news. Isso é coisa que você acusa o Bolsonaro e os bolsonaristas. Mas olha, repudiar o uso da força apoiando o Putin? Ô, presidente, vamos e venhamos. A Polícia Federal está esperando chegarem da Itália imagens gravadas no aeroporto de Roma para cotejar as versões do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Alexandre de Moraes, e daquele chefe de família que o Alexandre de Moraes acusa de agressão, inclusive tendo quebrado os óculos do filho dele, que também se chama Alexandre. E a versão do empresário Roberto Mantovani Filho, da mulher Andréa Munarão e do genro do casal, o corretor de imóveis Alexandre Zanata, que teriam, segundo Alexandre de Moraes, agredido o filho do ministro, o Alexandre, mas, segundo Alexandre, o filho,
que acompanhava o pai lá numa viagem para uma palestra em Siena, na Itália. O que aconteceu foi o contrário. Os sites bolsonaristas estão todos reproduzindo a versão. Agora nós vamos ver a imagem. Tem imagem no aeroporto. Quem tiver que ter mentido, vai ter que responder pela mentira. Ou o ministro, que se diz agredido, ou o empresário que se diz agredido. Vamos esperar para ver, não adianta tentar ficar adivinhando, nem prevendo nada. Na notícia do dia, uma importantíssima é que no UOL é publicado que militares condenados por crimes, inclusive de morte, são aposentados e recebem dinheiro público como se estivessem na ativa. Os seus salários são iguais ao salário que eles recebiam antes de se aposentarem ou de terem sido punidos. Além disso, eu quero comentar com vocês o depoimento que a senhora Juliene Lins, ex-mulher de Arthur Lira, presidente da Câmara, deu em entrevista ao site Universa, dizendo que foi agredida e estuprada pelo presidente da Câmara, seu ex-marido, Arthur Lira, no dia 5 de novembro de 2006, 6 meses após terem se separado. Que depois que eles se separaram e ela namorava outro homem, ela foi visitada pelo Arthur Lira, que além de surrá-la, também a estuprou no apartamento. A reportagem foi um furo de Camila Bandalize, Fabiola Cidral e Madeleine Laxo, do Universa, e o UOL está reproduzindo hoje com a notícia complementar dada na coluna do Carlos Madeira, do UOL, que os filhos, Arthur Filho, de 25 anos, e um adolescente de 17 anos, entraram na justiça para tomar posse do apartamento da mãe. A mãe também entrou na justiça e o site Universa reproduz documentos importantes do processo que Juliene Lins está movendo contra Arthur Lira, acusando de violência conjugal e de estupro, crimes, feminicídio. André Soares e a filha Samara foram autuados por homicídio doloso porque, ao agredirem a médica no hospital Francisco da Silva Teles, no Irajá, impediram que essa médica interviesse numa operação urgentíssima, da Arlene Matos da Silva, de 82 anos, em estado grave e que precisava ser atendida imediatamente, enquanto o seu André e a filha Samara foram às vias de fato, gritaram, bateram, tudo isso foi filmado, hoje filma tudo, né? Sendo que ele tinha um ferimento no dedo que não exigia nenhuma urgência e que terminou resultando na morte da idosa e na agressão à médica. Bom, vamos falar de algo mais leve, mais agradável. O espanhol Carlos Alcaraz, de 20 anos, de 20 anos, venceu o número 1 do mundo, o Novak Djokovic, em Wimbledon, a grama sagrada de Wimbledon, em Londres, na Inglaterra. O Novak Djokovic é o número 1 do mundo. E o espanhol Alcaraz tem 20 anos e agora, segundo os especialistas em tênis, vai botar a mão em 30 milhões de libras esterlinas, ou seja, 188 milhões e 500 mil reais. E ainda mora no andar de cima da loja de kebab dos pais. O kebab é um espeto de carne árabe, muito comum onde há colônias árabes, muito popular.
e ele mora no andar de cima do restaurante, da lanchonete de kebab, né? Antes de terminar também eu quero falar da arbitragem horrorosa de Sávio Pereira no Fla-Flu. O Nelson Rodrigues dizia que o Fla-Flu, o primeiro Fla-Flu foi jogado 40 minutos antes do nada. O Fla-Flu é considerado um jogo sagrado e sempre foi um jogo de alta técnica e de zero violência. O Fla-Flu, é claro que a culpa é maior dos dois times, que foram muito violentos, um jogo muito ruim e que foi muito piorado pela trágica, desastrosa arbitragem do Sávio Pereira, que é defendida pela CBF, que é mais fã da violência do que da qualidade do futebol. A arbitragem não foi punida, apesar de ter feito o diabo em campo, né? Antes de terminar, eu quero aqui lamentar duas mortes. A morte do gênio da música popular brasileira, o gênio da Bossa Nova, o acriano João Donato, 82 anos, no Rio de Janeiro, e do Palhinha. Eu vi muito o Palhinha jogar. O Palhinha foi centroavante de um time maravilhoso, que era o Cruzeiro de Belo Horizonte. Saiu do Cruzeiro a peso de ouro para dar um título que o Corinthians não tinha há mais de 20 anos em São Paulo, do campeão paulista. Deu o título, virou herói corintiano jogando ao lado do Rivelino. Depois voltou para Minas, jogou no Atlético, no América, e agora, aos 73 anos, ele nos deixou e ficou a lenda dos seus gols mágicos. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em pé.